Graça e paz do Senhor Jesus. Em Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aleluias! Vemos aqui a questão da educação de Jesus. Que coisa linda acompanharmos a vida do nosso Senhor, desde o ventre até a sua morte de cruz, até a sua ressurreição e sua glória e majestade ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. As escolas de Jesus são exemplos para nós. Precisamos refletir que Ele veio como homem, veio no ventre de uma mulher. Ele foi gerado, Ele nasceu, cresceu, como diz a palavra, em graça, estatura e sabedoria. Então, a primeira escola que Jesus frequentou foi a do seu lar. Amém? Ele frequentou a escola do lar dele, onde o pai e a mãe o criaram, o educaram, o orientaram. Ele era uma criança, um rapaz obediente aos seus pais. Então foi a educação que ele recebeu. Cremos que Jesus passou por várias escolas, né? Ele diz mais na frente: aprendei de mim que sou manso e humilde. Isso é uma escola da vida, para as vidas dos seres humanos. A gente reflete sobre a educação no Brasil, que se diz deficiente. A educação no Brasil muitas vezes está precária. E por que isso? Por causa da violência. O reflexo da falta de educação no Brasil desenvolve violência, tem pobreza, a corrupção. Então, a educação é a base de um povo. Por que será que temos países como a Finlândia, por exemplo, que está no ranking de primeiro lugar com a melhor educação do mundo? Disse também algumas pesquisas que a Finlândia é o país mais feliz do mundo. Será que é porque o investimento em educação é grande? Mas em relação à fé dessas pessoas, como ela é? Está baseada em quê? Em quem? O nosso Jesus, ele vem também para ensinar os nossos filhos a ter bom comportamento nas escolas, serem estudiosos, participativos, tratar com educação os professores. Jesus frequentou outras escolas, como também a escola da sociedade. Ele tinha bom relacionamento com as pessoas. Ele sabia como tratar as pessoas. Tanto que o primeiro milagre dele foi realizado em um casamento. Então, queridos, nós percebemos, que através da vida de Jesus, nós obtemos uma educação de excelência, com excelente proveito para os nossos filhos também. Uma vez que Jesus passou pela escola da sinagoga, ele estudou a palavra de Deus. Ele teve um excelente proveito ali naquele lugar com os anciãos, com os estudiosos daquela época. Ele aprendeu e ele também ensinou, pois ele era o enviado de Deus. Ele tinha sabedoria, ele era a sabedoria, mas ele viveu como um homem para nos mostrar que devemos muitas vezes ter humildade para aprender. Imagina, o Filho de Deus estava frequentando as escolas, estava aprendendo e também ensinava. Quão grande facilidade ele tinha, quão grande sabedoria, dom de Deus, do Espírito Santo. Muitas vezes Jesus participou das escolas da providência. Ele era o provedor do povo necessitado. E nos ensina com isso que precisamos também, muitas vezes, participar dessas escolas, em ajudar ao próximo, amar ao próximo, socorrer aquele que necessita, que está próximo da gente, muitas vezes nós ignoramos. Jesus passou por outras escolas não tão positivas também. Ele teve a escola, por exemplo, da tentação. Foi tentado, Foi tentado por Satanás algumas vezes, mas ele resistiu. Assim como a palavra diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então podemos aprender com essa escola. Jesus passou pela escola da solidão. A solidão, quando ele se retirava para orar,
quando todos estavam dormindo e ele estava ali chorando, prostrado diante de Deus, orando, pedindo a Deus que, se possível, afastasse aquele cálice dele, mas que no fim fosse feita a vontade do Pai. Aprendemos muito com essa escola que Jesus passou. Escola de experiência, escola de excelência, que são exemplos maravilhosos para mim e para você. Para educarmos os nossos filhos, ensinando que aquele que veio por nós, ele nos tem grandes coisas para esclarecer como devemos viver, como deve ser a nossa educação. Então a vida é uma escola, a vida de Jesus é uma escola que precisa ser estudada e aprendida e também praticada pelos homens. Porque se todos realmente prestassem atenção nas escolas que Jesus passou, nos ensinamentos que ele tem, viveríamos num mundo melhor, com pessoas, mais educadas, haveria menos maldade. Porque o homem é mau, nós temos uma semente do mal plantada em nós e devemos fazer com que ela não frutifique, devemos esmagar essa semente. E através do sangue de Jesus há o poder para ser derrotado todo o mal que existe dentro de mim, dentro de você e no meio do mundo. Dentro das pessoas é onde começa o milagre de Jesus, através das escolas que ele passou e os ensinamentos que ele tem para nós. Então, se a vida é uma escola, devemos aproveitá-la para nos tornarmos como Jesus. E Paulo disse: imiteis a mim, pois eu sou imitador de Cristo. Amém? Sedes como Cristo, imite a Cristo, porque assim cooperaremos para o bem, para nós mesmos e para todos aqueles que nos cercam. Como têm sido as nossas notas nessa vida? Por que escolas ainda devemos passar novamente ou ainda não passamos e precisamos estudar mais para termos uma vida mais saudável em Cristo Jesus? A escola que Jesus se destacou, as escolas que ele se destacou são grandes exemplos, Se tivessem graduações, Jesus seria doutor em várias áreas. Nós não temos condição de ser doutores em várias áreas, mas em alguma área da nossa vida Deus quer aperfeiçoar os nossos dons e os nossos talentos. Amém? Então, vemos que aos poucos podemos aprender mais e mais. Jesus foi aquele que tirou nota máxima em todas as matérias. Sigamos o seu exemplo para a honra e glória do nosso Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Muito obrigada por ter enviado o teu Filho Jesus, Senhor, para servir de testemunho vivo nas nossas vidas também. Que venhamos aprender mais dele, Senhor, ter mais mansidão, humildade, Pai, e que o Senhor nos dê sabedoria, meu Deus, para contar os nossos dias, para que assim alcancemos coração sábio. Muito obrigada, meu Deus, que o Senhor continue conosco, ministrando em nossa vida, mostrando o caminho correto que devemos seguir. Em nome de Jesus, seja abençoado e compartilhe essa palavra também. Amém? Um forte abraço.